Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR para todo o Brasil, aqui pelo canal do Boi, que você acompanha pelas antenas parabólicas, acompanha também pela NET TV, Claro TV, nos canais 190 e 690. Você está nos acompanhando também pela NEL TV, no Brasil e também no Paraguai. E também, a partir deste momento, você está acompanhando o Agricultura BR pela TV Imaculada Conceição, sinal aberto no estado de Mato Grosso do Sul. Olha, começa o programa de hoje falando a respeito de mercado de soja. Soja segue com elementos muito importantes para mostrar como é que está a situação de trabalho e principalmente que vai emitindo, né, e acaba exibindo nos valores negociados uma situação de maior firmeza nos negócios, principalmente para as comercializações antecipadas. Nós estávamos acompanhando o mercado físico ontem, eu e a equipe do canal do Boi, João Pedro Cuti Dias, a gente estava vendo valores ali na casa de 130, 135 reais no mercado físico brasileiro. Não tem muita gente comercializando por conta da falta de soja, não tem tanta soja para comercializar assim, mas as propostas são muito boas também para o próximo ano. Ainda hoje eu falo a respeito deste assunto. Você acompanha comigo agora como é que vem algumas posições, algumas praças brasileiras em torno da negociação da soja, como é que ela vem avançando no mercado. Você tem aqui o preço médio da soja em Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. Dia 17 de agosto vinha a R$ 118 a saca de 60 quilos. Dia 24, R$ 124 a saca. 1º de setembro, R$ 127 por saca de 60 quilos. Dia 8, último, R$ 129 por saca. E nesse dia 16, vindo aí a R$ 131,50 a saca de 60 quilos. São os números que nós trazemos aqui no Agricultura BR para essa praça mato-grossense. Falo agora de uma praça de Santa Catarina. Tá? Enquanto vai aparecendo os números ali atrás, eu já adianto que, de acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado de Santa Catarina, vai haver um aumento nas áreas de cultivo para soja, milho e arroz nessa próxima safra 2020-2021. E agora eu mostro Santa Catarina na praça de Chapecó, no dia 17 de agosto, R$ 126 a saca de 60 quilos. Dia 24, R$ 129,50. Dia 1º de setembro, R$ 133 a saca. O mesmo valor vinha no dia 8 e agora dia 16, R$ 135 por saca de 60 quilos. São os valores negociados para Chapecó, Santa Catarina. E exportadores privados dos Estados Unidos informaram ao Departamento de Agricultura norte-americano a venda de 327 mil toneladas da oleaginosa nesta quarta-feira. Estados Unidos que segue com bons volumes de comercialização, de vendas. Você tem acompanhado aqui diariamente os boletins que mostram demanda sobre soja norte-americana. Isso é muito claro porque não tem soja disponível no Brasil. Vamos saber agora como é que vem Chicago. Importante lembrar que Chicago teve correções nesta última terça-feira. Muita gente aproveitou para faturar, né, realizar lucros, mas logo depois voltou a operar em alta novamente os negócios com soja em Chicago. Vamos saber como é que vem agora. Hoje mais cedo vinha em alta e a alta é forte. Veja só que a alta é forte, os fundamentos são realmente muito positivos. Novembro vem a $10,09 mais 2 o bushel. Nós temos aqui uma alta relevante, aí a alta dá para calcular de retinha, né? Vem com 1,5% de alta. Janeiro, $10,13 mais 4 o bushel, também vem com boa alta agora, ganhando 17 pontos. Março, $10,13 mais 2 o bushel. E maio, $10,14 por bushel. São os negócios que nós temos agora com soja na Bolsa de Chicago. Olha, fala agora sobre dólar. O dólar hoje vem também, claro, sobre a influência de várias questões aqui no Brasil, né? No Brasil já vinha ontem por conta de um cenário talvez um pouco mais conflituoso na pasta do Ministério da Economia do Brasil e hoje vem com a expectativa de nova queda, nova redução de juros pelo Comitê de Política Monetária Nacional, o Copom, que hoje divulga os dados da nova taxa básica. Vamos saber como é que vem dólar
dólar no Brasil vem caindo, queda de 0,85%, R$ 5,24 mais 3, assim vem o dólar comercial. Um importante elemento quando a gente fala do que vem acontecendo no mercado financeiro, Pulga já adiantava alguns ontem, mas nós temos nesse momento indústrias frigoríficas mais uma vez vindo com valorização nas ações negociadas. Nós tínhamos também uma certa surpresa, mas alguns disso já vem acontecendo, as empresas aéreas também com valorização no mercado futuro, na Bolsa Brasileira, na B3. Bora, para falar a respeito do mercado financeiro e principalmente hoje, né, que é um dia relevante para a economia brasileira, já que deve ser anunciada a nova taxa de juros pelo Comitê de Política Monetária Nacional, é Walter Pulga Júnior que fala conosco ao vivo agora, direto dos estúdios do Canal do Boi, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Walter Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, eu acompanhava aqui o desenrolar das negociações, né? Nós acompanhamos online o tempo todo, Fabiano. Bom, esse ambiente externo mais tranquilo, ou seja, lá fora, todos aguardam aí a decisão do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, que será anunciada às 15 horas no horário de Brasília. Enquanto eles esperam o resultado dessa reunião, né, aqui no Brasil, há um alívio no mercado e o dólar recuava até a R$ 5,23 agora há pouco, abaixo de 5,24. Então nós temos neste momento o dólar na faixa de 5,24, enquanto não há nenhuma alteração prevista até às 15 horas. Bom, esse compasso de espera antes da reunião do Federal Reserve, que vai decidir, né, algumas medidas, né? Vai anunciar algumas medidas, inclusive para acelerar um pouco a inflação lá nos Estados Unidos, pode alterar todo o comportamento do mercado. Não só no comportamento do mercado de câmbio não, hein, Fabiano? Pode alterar também movimento de bolsa. A nossa bolsa voltou a se aproximar aí dos 100 mil pontos, chegou a cair em alguns momentos hoje para a faixa de 99.850 pontos. Eu tenho o gráfico aqui, estou acompanhando, agora reagiu um pouquinho, a queda de 0,11%. Mas a nossa bolsa patina, na verdade, naquela faixa dos 100 mil pontos e a expectativa de uma alta aí vai depender muito do que o Comitê Federal de Mercado Aberto lá dos Estados Unidos, ou melhor, que depois da decisão, né, do Banco Central dos Estados Unidos, vai divulgar a partir das 15 horas. Há em todo o mundo uma expectativa em relação às medidas que os norte-americanos devem tomar. Enquanto isso, aqui, o mercado vai se acomodando com a decisão do presidente Jair Bolsonaro de esquecer aquele projeto do Renda Brasil, né? E manter aí o Bolsa Família. Ele deu uma tacada final ontem, uma decisão dizendo que é para esquecer o novo projeto Renda Brasil e vai investir mesmo na Bolsa Família. Bom, nós temos entre os destaques hoje nas ações, Vale do Rio Doce, que recuava, Vale, né, antiga Vale, recuava 2,65%, mas nós temos de novo algumas ações em alta. Petrobras, por exemplo, vem em alta, mas é uma alta tímida, uma alta leve, está entre as ações mais negociadas, mas é uma alta que não chega aí sequer a passar além de 1%, né? Vai variando aí, uma alta pequena. Fora isso, Marfrig mostrava um declínio hoje de quase 4%, Fabiano. É de se destacar, JBS perdia 2,82%, Minerva caía agora há pouco 0,87%, no rescaldo aí do anúncio de que o plano de vender aquela fatia da subsidiária lá em Athena Foods, ou seja, há uma acomodação no mercado de frigoríficos, né, de indústria frigorífica, que trouxe aí movimento de baixa para esses papéis que até então vinham em alta, né? Papéis de frigoríficos vinham em alta, diante de uma exportação acentuada, de uma movimentação grande, né, para proteínas exportadas pelo Brasil. Mas hoje tem uma acomodação mais baixa. E Marfrig, JBS e Minerva em queda são os destaques hoje do mercado de bolsa. Enquanto não há esse anúncio nos Estados Unidos, Fabiano, vamos acompanhando aqui. No final do dia, nós teremos aí um fechamento provavelmente diferente desse que nós estamos vendo agora. O dia está muito tranquilo, muito perto da estabilidade. É aguardar um pouco o resultado da decisão lá dos Estados Unidos. É com você. Tá certo, Pulga. Obrigado pela participação. Por aqui nós seguimos e agora trazendo em destaque como é que vem soja negociada nos portos brasileiros. Você acompanha comigo soja nos portos de Santos e Paranaguá, que volta a apresentar alta, refletindo principalmente as elevações com soja na Bolsa de Chicago. Veja só que Santos e Paranaguá vem a R$ 136 a saca hoje,
recupera aí R$2 a mais, né, do que se tinha no comparativo com essa última terça-feira, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. Entrega no mês de setembro, de acordo com Grãos, que traz as informações diárias aqui no Agricultura BR. A Agricultura BR vai para o próximo, agora para o intervalo comercial, e daqui a pouco nós vamos trazer no programa uma entrevista exclusiva com o Ikeda, o Vitor Ikeda, do analista do Rabobank, que vai falar sobre o mercado de milho. Vamos mostrar também como é que vem os cenários com o cereal na China, porque os tufões terminaram ali, fizeram com que a expectativa de produção chinesa fique menor. É o que você vai acompanhar daqui a pouco no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Vamos falar de milho agora, milho lá na China. Houveram alguns tufões, final de agosto, começo desse mês de setembro, tufões nas mais importantes áreas produtoras de milho da China. Um dado que às vezes a gente não fala tanto e talvez as pessoas não prestem tanta atenção nele, é que a China é o segundo maior produtor absoluto de milho do mundo. É absoluto porque tem a sua produção, ele só não é um grande player de mercado porque consome tudo aquilo que produz. Mas a China tem uma produção aí de 260 milhões de toneladas, era a estimativa até então para essa campanha 19-20, no caso dos chineses. Essa produção deve ficar menor até 10 milhões de toneladas ou 4%, de acordo com uma empresa de análise que fez um levantamento e que considera os arrasos que os tufões trouxeram para as áreas de produção de milho da China. Veja comigo aqui na tela, para você visualizar em casa o que vem acontecendo com a China. Questão de produção de milho era estimada em 260 milhões e 700 mil toneladas do cereal. Esse número não existe mais. A expectativa é de perder até 10 milhões de toneladas. Essa expectativa, ou cerca de 4% de perdas, enquanto que o que faz essas perdas aparecerem agora, ou ter essa convicção de queda, são os tufões que atingiram essas áreas de produção na China, e isso faz com que os dados eles recuem bastante. China, que tem uma demanda interna por milho muito forte, já tem comprado muito milho no cenário externo, principalmente nos Estados Unidos, e a gente deve ver a China cada vez mais se tornando um grande comprador de milho. O que é bom para o Brasil, ainda que não aconteça de fato, né, grandes volumes de milho do Brasil atinjam a China. O Brasil já está com uma conta muito apertada em relação à sua produção de milho, a necessidade interna e também as exportações que já demandam aqui no Brasil. Mas isso ajuda a elevar os preços no cenário internacional. Sigo falando de milho e agora nós vamos falar sobre o que vem acontecendo nesse importante mercado, principalmente em relação a valores, a situação das vendas, os valores que vão subindo, mesmo com a colheita da segunda safra. Este foi um assunto da entrevista que Vitor Ikeda, analista do Rabobank, concedeu a Walter Puga Júnior, e você acompanha agora. E os preços do milho, como se sabe, disparam no mercado. Na região de Campinas, a CPEA chegou a apontar há alguns dias valores médios acima de R$ 61 a saca. Mas nem tudo tende a manter essa alta por muito tempo. É o que nós vamos saber agora com o Vitor Ikeda, analista do mercado de grãos do Rabobank Brasil. Vitor, obrigado mais uma vez. Você acompanha profundamente o mercado de grãos. Soja, recentemente você comentou conosco, vamos falar um pouco de milho agora. Milho nesses valores inviabilizam quem trabalha com frango e com suíno, que depende muito desse insumo? Olá, Walter. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o mercado de milho, depois de ter falado de soja. Basicamente, como você bem apontou, um mercado que vem apresentando também altas significativas aí nos últimos meses. Bom, a gente viu um suporte aí na cotação do milho, mesmo com a entrada do milho safrinha, em partes justificada pela retração vendedora. Então, basicamente, o produtor, ele entregando o produto que havia sido comercializado antecipadamente, segurando um pouco mais o produto disponível, o que fez com que tanto a indústria de demanda local, seja proteína animal, seja também a indústria de etanol de milho, ou mesmo algumas tradings para exportação,
elas tivessem que pagar um preço a mais para tentar originar esse milho do produtor que teve essa retração vendedora. Basicamente, o que acontece agora daqui para frente? A gente imagina que talvez um indicador acima de R$60 ele é um pouco menos, um pouco mais limitado, exatamente pela retração daí compradora de algumas partes da indústria, né? Então a gente vê que, por exemplo, aquela indústria de proteína animal que ela consegue exportar, então ela consegue, de certa forma, absorver o preço do milho nesse patamar e consegue até comprar o milho para produzir ração nesse patamar acima de R$60. Porém, algumas indústrias que são voltadas especificamente para mercado doméstico, talvez um milho acima de R$60 elas já não consigam absorver e ter um repasse no produto final. Então a gente já começa a ter talvez uma barreira de resistência aí nos preços muito acima de R$60. Então exatamente porque parte da indústria não consegue repassar ao produto final, absorver um preço de milho tão elevado, né? As nossas perspectivas para a produção são boas, são de aumento de produção, ou nós vamos ter mudança diária e provavelmente teremos uma oferta menor de milho? Como vocês veem a produção? Bom, assim, olhando agora para o próximo ciclo, a gente vê que, obviamente, que a gente tem uma expansão forte da área de soja, principalmente sobre áreas de pastagem degradada, mas na questão do milho, a gente vê algumas regiões onde até tem uma competição de soja com milho, onde o produtor pode, de repente, por algum motivo, ter um pouquinho de avanço do milho, dado esse patamar de nível interessante, mas, grosso modo, a gente tem que lembrar que o milho, a recomposição de oferta, a recomposição de área, ele vai ocorrer apenas na segunda safra, né? Então, de certa forma, a gente vai ter uma clareza, uma melhor identificação de como vai ser a recomposição de oferta de milho aqui no Brasil, de acordo com como vai se desenvolver agora a safra de soja no verão e quanto de área vai poder ser plantada com milho segunda safra. Então a gente talvez tenha uma clareza um pouco maior de como é que vai ser a recomposição de oferta de milho aqui no Brasil, apenas ali a partir do início do próximo ano, quando a gente puder verificar qual efetivamente vai ser o potencial de área do milho segunda safra. Hoje, a gente acredita que com um nível de preços atrativos e com uma comercialização relativamente antecipada, deve ter uma nova expansão, especialmente de milho segunda safra aqui no Brasil no próximo ciclo, nesse ciclo 2021 aqui no Brasil. A nossa produção passaria aí muito do que nós temos feito? Ela ultrapassaria? Bom, eu acredito que hoje, se a gente for considerar que tem uma perspectiva de aumento, incremento de área, especialmente de milho segunda safra, provavelmente no próximo ciclo, assim como a gente tem visto nos últimos 2 anos, tende a superar aí a barreira de 100 milhões de toneladas de milho quando a gente olha verão mais safrinha, né? Então, obviamente que tem muita coisa para acontecer ainda, especialmente a gente tem que monitorar como é que vai se desenvolver o clima, especialmente se podemos ou não ter um eventual atraso aqui na safra de milho verão e se isso poderia impactar a disponibilidade de área para milho segunda safra, mas, grosso modo, assumindo a linha de tendência, a perspectiva é que a gente tenha um novo ciclo aí, 2021 de milho, superando a barreira de 100 milhões de toneladas. Nós tivemos recentemente recorde de exportação de milho, você abordou esse assunto conosco aqui no Canal do Boi. Mas esse recorde de exportação não ocorre agora, né? Boa parte do milho é consumido aqui mesmo, não? Exatamente. Grosso modo, o Brasil ele tem aí consumido ao redor de 2/3 da sua produção e exportado próximo de 1/3. Ano passado, nós superamos aí a barreira de 42 milhões de toneladas de milho exportados. Para esse ano, talvez algo mais próximo entre 31 a 33 milhões de toneladas das exportações de milho. Em partes também porque a gente tem que lembrar que os nossos estoques iniciais, assim, os estoques que a gente começou o ano de 2020, eles eram mais apertados do que a gente tinha começado o ano de 2019. Então isso deve limitar as exportações esse ano exatamente por ter um volume mais apertado. Então, grosso modo, a gente tem um avanço também do consumo doméstico, e isso de certa forma limita as exportações, mas obviamente como a gente pontua, o segundo semestre é quando a gente já viu, por exemplo, em agosto, o Brasil exportar 6,5 milhões de toneladas de milho, e obviamente que esse movimento tem a se manter ainda em setembro, outubro, e depois ele pode começar a arrefecer, mas grosso modo a gente acredita que o Brasil tende a exportar aí, como eu disse, próximo de 31 a 33 milhões de toneladas de milho ao longo de 2020, o que é um volume menor do que a gente viu em 2019. Bom, você acaba de ouvir Victor Ikeda. Victor Ikeda é analista do mercado de grãos do Rabobank Brasil. Perspectiva para o milho também é boa, mas tem limites, né? Tem limites. Consumidor interno de milho
tem aí dificuldade para milho acima de R$ 61, R$ 60 a saca. É forte a comercialização do milho no Brasil, mas milho os produtores ainda têm bastante ainda para comercializar. E por enquanto, ou dentro de uma visão de médio prazo, não se enxerga um cenário no qual os valores do milho cedam e eles continuam em elevação. É o que nós vamos mostrar agora, exemplificando através de duas praças brasileiras. Primeiro, trazendo uma praça produtora cristalina no estado de Goiás, no dia 17 de agosto, R$ 45,00 a saca. No dia 24, R$ 50,00 por saca de 60 quilos. Dia 1º de setembro, R$ 53,00 a saca. Dia 8 desse mês, R$ 50,50, voltando a subir agora, chegando a R$ 51,50 por saca de 60 quilos. Aqui fica aquela situação, né, do qual se teve valores se elevando durante todo o mês de agosto, começo do mês de setembro cedeu um pouco, mas volta a subir. O milho volta a ganhar força, volta a ganhar capacidade de elevação neste momento. Trago mais uma praça, você acompanha comigo agora como é que vem Cascavel, praça produtora, dia 17 de agosto, R$ 49,00 a saca de 60 quilos, dia 24, R$ 52,00 a saca, dia 1º de setembro, né, pegou os valores aí, fechamento do mês de agosto, chegou a 55, aí dá uma cedida, vem para R$ 51,00 a saca, mas nesse dia 16, você já vê muito claramente que voltam a se recuperar os valores de negociação para o milho também em Cascavel, no estado do Paraná. Vamos falar agora dos mercados futuros, né? Falando de milho na Bolsa de Chicago. Milho é o que você acompanha conosco agora, como é que vem as posições negociadas. Perdia ontem e hoje recupera o que perdeu. Você vê aqui que a posição de dezembro vai ganhando, vai subindo 2 pontos, vindo para $3,68 mais 4 bushel. Março, $3,78 por bushel. Maio, $3,83 mais 2 e julho, $3,87 por bushel. São as posições de negócios agora com milho na Bolsa de Chicago. Chicago tem conseguido aí manter algumas margens melhor para o milho. Também houve redução na qualidade das lavouras norte-americanas de milho, de acordo com o relatório apresentado nesta última segunda-feira, assim como ocorreu com soja. No mercado da soja, já vinha com uma situação muito favorável, que era o relatório de oferta e demanda, que fez com que se tivesse aquela visualização de que a safra americana seria menor. Tanto que recua ali pouco mais de 3 milhões de toneladas a estimativa de produção e dos estoques de passagem reduziram-se em 4 milhões de toneladas. O relatório de acompanhamento de lavoura, 3 dias depois, trouxe aí nova piora para a oleaginosa e isso tem alimentado o mercado juntamente com a demanda. A demanda por soja hoje nos Estados Unidos é muito forte e a do milho pode ser considerada mediana neste momento. E foi concluída a colheita da safra de algodão 2019-2020 no país. Vamos trazer agora alguns números sobre essa finalização que rendeu essa lavoura de algodão brasileira desta atual campanha. É o que você acompanha na tela comigo. Veja só que o Brasil teve um registro de produção de 2.900.000 toneladas de algodão em pluma, 5% a mais do que a campanha 18-19. Cerca de 750.000 toneladas vão abastecer a demanda do mercado interno. Já o restante segue
segue para a exportação. De acordo com a Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, o número bateu recorde sobre recorde dos últimos 3 ciclos, mostrando muita força na cotonicultura. Esse é o resumo aí dessa safra brasileira de algodão. Teve alguns sustos quando começou a pandemia, mas os negócios já estavam travados e aí os cenários foram melhorando. Inclusive, há uma expectativa de nova alta para o algodão entre o final de 2020 e o próximo ano, por conta da demanda que está voltando aos poucos a se aquecer. E o Agricultura BR fala agora sobre café. Vamos saber como é que vem a operação com café arábica na Bolsa de Nova York, que é a referência aqui para o Brasil. A safra brasileira é precificada em Nova York, que hoje vai apresentando queda, vai perdendo 1,8 pontos neste momento. Dezembro vem com $1,18 mais 70 libra-peso. Março, $1,21 mais 70. Maio, $1,23 mais 5. E a posição de julho, $1,24 mais 30 por libra-peso. São os negócios em destaque com café arábica na Bolsa de Nova York. Sigo falando de mercado de café, agora vamos dar uma olhada como é que vem o café robusta negociado na Bolsa de Londres. Nós temos hoje queda, a queda vai ficando na casa de 0,43% na posição de novembro, 0,35% em janeiro. Novembro vem negociado a $1.385 a tonelada, janeiro $1.400, março $1.414 e maio $1.428 a tonelada. São os negócios com café robusta na Bolsa de Londres nesta quarta-feira, neste momento. Olha, eu trago 2 notícias agora a respeito do estado do Mato Grosso do Sul. Isso porque o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Ministério liberou recursos para o estado do Mato Grosso do Sul que foram solicitados em relação àquilo que é necessário para conter os incêndios. Ainda não estou falando da febre aftosa, só para avisar meus colegas que estão nos acompanhando aqui na produção. O Mato Grosso do Sul recebe, então, essa quantidade financeira, um valor financeiro para lidar com os incêndios, a maior parte deles, sem dúvida, de maneira espontânea, que vem ocorrendo na região do Pantanal Sul-Mato-Grossense. O governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, liberou esses recursos. Um fato que é importante, aí eu sei que muita gente no Mato Grosso do Sul está acompanhando em sinal aberto. O que é o sinal aberto? É a televisão com aquela antena comum mesmo, o HF, está agora recebendo nossa transmissão através da TV Imaculada Conceição, que é a nossa parceira e transmite aqui o Agricultura BR diariamente. Então é sempre importante lembrar que a vegetação do Pantanal, ela propicia esse tipo de circunstância. Somado a uma região na qual ela é arenosa e com muitos minérios, isso faz com que o calor traga incêndios espontâneos, muito diferente daquilo que tem se falado. Eu não vou falar o nome, o produtor rural, o telespectador sabe muito bem, em algumas TVs abertas ou mesmo fechadas que são de notícias e que tem falado que os incêndios aqui, eles seriam todos causados, a maior parte causada, e que a região aqui era impossível de ter isso de maneira natural, porque é uma área alagada. Conhecem muito pouco de Pantanal e aí a gente sabe muito bem que o sul-mato-grossense conhece um
pouco mais o seu próprio estado e sabe do que eu estou falando. Vegetação propícia para incêndio sobre uma área arenosa e com muito minério, muita pedra, o que faz com que se tenha incêndios espontâneos acontecendo sempre, o tempo todo. Ainda mais com a situação agora que nós temos de forte estiagem dos últimos meses. Agora sim, falo sobre o que vem acontecendo com esse plano para a febre aftosa que vai seguindo o cronograma no estado de Mato Grosso do Sul, é o que nós vamos ver na reportagem. Mato Grosso do Sul se prepara para se tornar área livre de febre aftosa sem vacinação. Para saber em que pé que está esse plano, eu converso com o diretor-presidente do IAGRO, Daniel Ingold. Daniel, como é que está esse processo da retirada da vacina? Em primeiro lugar, é muito boa pergunta, porque na realidade nós estamos trabalhando incansavelmente, seguindo o planejamento estratégico determinado entre a IAGRO e o Ministério da Agricultura, o MAPA. Nós temos várias ações a serem cumpridas e essas ações estão caminhando, apesar de todas as dificuldades dessa pandemia, enfim, nós temos cumprido essas ações. Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo um treinamento para nossos veterinários sobre doenças vesiculares, detecção e informação da informação sobre essas doenças vesiculares. Como existe essa pandemia, nos obrigou a pensar em novos cenários. Então, essa está sendo feita totalmente por videoconferência. Então, nós temos pessoas desde o Acre, que estão proporcionando instrutores, que é do Acre de Brasília, e todos os nossos técnicos aqui. Da IAGRO no estado inteiro, então não se reúne, não fez nada presencial. Então, tem caminhado, os objetivos vão ser seguidos, afinal nós temos que elevar o status sanitário através da retirada da vacina, isso nos próximos meses. Agora, Daniel, como é que fica essa situação após a retirada da vacina, tendo em vista que o Estado não vai mais receber animais de fora, né? O que muda na prática para o Estado? Não, na prática muda, tem uma normativa que é do próprio Ministério da Agricultura, igual está sendo feito agora, nos estados que já estão retirando essa vacina. Entendeu? O nosso objetivo agora é nós caminharmos para essa elevação do estado sanitário de livre de aftosa sem vacinação. Isso sim vai nos proporcionar um ganho de mercado e uma elevação no nível internacional, valorizando a nossa carne, a carne que nós produzimos aqui, tanto de bovino como suíno, como aves, vai ser um grande avanço que nós vamos ter. Então nós estamos focados em relação a isso. Nós temos esse planejamento que está sendo cumprido e da melhor forma possível. Então esse negócio de ingresso de animais, na realidade, não é tanto um problema. O Mato Grosso do Sul ele é criador, recriador e invernista. Então nós temos o ciclo completo aqui no Mato Grosso do Sul. Isso acho que é um problema, talvez, para alguns estados que estejam tirando agora a vacina do problema de recebimento de gado de fora. Tá certo, Daniel. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Lembrando que o plano determina que até o prazo de 2021 deverá ser retirado essa vacinação. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. Um tema importante para a pecuária brasileira. Assim como esse que eu vou falar agora, vou falar de um projeto novo que tem como objetivo atingir produtores rurais dos mais diversificados projetos de pecuária, principalmente quando se fala de tamanho, de área de produção, de tamanho de rebanho. É como se você possibilitasse ter um desempenho genético, e aí você adquirir 30 anos, até mais, de expansão, de desenvolvimento de genética bovina e conseguir aplicar em qualquer projeto pecuário. Mas quem vai falar um pouco mais a respeito disso e como que esse trabalho funciona é Marcelo Solé, nosso amigo que está aqui, ele que é da Solé Consultoria e também do Genética BR, vai falar um pouco sobre esse tema conosco. Solé, obrigado por ter vindo, uma boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Agricultura BR. Prazer é todo meu, é uma honra estar nesse programa, né, de tanta penetração, tanta audiência como é sabido e comentado no nosso meio. Solé, me fala uma coisa, né? A grande questão hoje que nós temos em qualquer área da produção rural, seja pecuária ou seja agricultura, é você conseguir fazer com que os seus investimentos no desenvolvimento do setor sejam o melhor aplicado possível. Ele precisa render mais. No caso, as áreas de pecuária, elas são cada vez menores,
porque elas acabam cedendo mesmo para a área agrícola. E isso faz com que o produtor precisa ser mais produtivo, ter mais produtividade. Como que a genética age numa situação como essa? Olha, ela age realmente de uma forma extremamente eficaz, né? A genética ela serve para você encurtar ciclos. Então você utiliza a inseminação artificial, o melhoramento genético para quê? Para ter um bezerro mais precoce, mais pesado, uma vaca de uma melhor habilidade materna, uma vaca com maior fertilidade, né? Isso vai fazer com que você tenha produtos precoces, produtivos e com uma idade de abate mais cedo e aumentando a rentabilidade da produção, da área produtora. Você falou dos bezerros mais pesados, né? Vou até fazer aqui um link. Na noite dessa última terça-feira, a Scott Consultoria fazia uma live. Quem participava é o Herbiville, né, que é um dos analistas lá da Scott, e ele falava a respeito de como que o bezerro, mesmo com hoje, tem uma tendência a você conter mais a vacada, né, conter as fêmeas nas propriedades rurais, o que deve gerar mais bezerros, pela lógica. Sim. Mesmo assim, o mercado de bezerros vai continuar muito forte, vai continuar muito pesado pelos próximos anos. Sim. Então esse bezerro precisa ser mais pesado e essas vacas elas precisam emprenhar. O princípio é básico, né, do melhoramento de produção. Não vou falar nem de melhoramento. O princípio, a vaca precisa, primeira coisa, emprenhar. E a segunda coisa, a função dela é desmamar um bezerro pesado, né? Cerca de pelo menos 50% do peso corporal dela na desmama. Então, o que nós usamos com a genética, com o melhoramento genético, é exatamente isso. Aumentar a fertilidade, aumentar a habilidade maternal e com isso nós vamos aumentar o peso desse bezerro e a idade de desmame mais cedo. Né, que ele vai chegar a um peso de desmama mais cedo. Em vez de você desmamar com 8, 9 meses, você pode estar desmamando com 6, 7 meses de idade. Então, isso é ganho. Né? E hoje nós temos outras várias tecnologias também que auxiliam, né, essa fase de cria na produção do animal realmente precoce, que hoje é determinante para o sucesso na pecuária. Solé, vamos colocar um exemplo aqui. Vou supor que eu seja um produtor rural, meus colegas que estão aqui trabalhando também sejam produtores rurais, pecuaristas, e eles querem. Cada um de nós vai ter um projeto diferente, vai ter uma realidade diferente. Sim. De trabalho de pecuária. Quando eu ligo no Genética BR, quando eu entro em contato com Genética BR, eu consigo um apontamento, uma direção para qual tipo de reprodutor que seria o mais adequado para o meu trabalho na fazenda? Exatamente. Nós começamos ontem, né, com a divulgação do projeto do Genética BR. Nós já estamos com 3 clientes, onde nós estamos dialogando através do WhatsApp. Eles estão buscando levantamentos de genética do rebanho deles em si, né, para que a gente possa indicar realmente qual o touro que encaixa melhor no perfil de objetivo de criação dele. Né? Qual o touro que realmente encaixa e dá um custo-benefício de melhor qualidade para essa propriedade. Então, o objetivo principal nosso é atender tecnicamente o cliente, para que ele realmente tenha satisfação no produto que vai nascer. Solé, um outro fator que eu acho interessante, o Genética BR, é mais um trabalho que é feito dentro do grupo Canal do Boi e é pioneiro, né, nesses termos, principalmente em atender o pecuarista, o produtor rural, dentro daquilo que ele precisa. Eu acho que essa é a grande questão. Você conseguir atender o cliente dentro da sua necessidade, aquilo que ele precisa para fazer a melhoria. Como é que essa atuação, você enxerga, ela pode fazer com que esse pecuarista melhore e consiga aproveitar esse cenário que tem? Que aqui eu poderia falar agora pelos próximos 30, 40 minutos sem parar do que vai acontecendo com a pecuária e que é positivo. Como é que ele pode melhorar o aproveitamento desse cenário? Você sabe uma coisa interessante que acontece quando a gente começa a conversar com os clientes, é o seguinte, muitas vezes ele não tem aquele objetivo muito claro, né, objetivo final de produção. E às vezes ele acaba gostando de um touro visualmente, que não vai atender aquela necessidade que ele procura. Então, nós, através do diálogo, né, através das tecnologias que nós aplicamos, né, no Grupo Pecuária BR, nós conseguimos mostrar para ele que determinado indivíduo vai ser mais interessante para ele do que aquele que ele havia escolhido. E às vezes esse indivíduo que eu estou indicando é até mais barato do que aquele que ele havia escolhido. Entendeu? Então, nós estamos casando a tecnologia, a informação com a venda. Não é só simplesmente vender. Vender todo mundo faz, tem todas as centrais que executam esse trabalho de uma forma bastante louvável, né?
implementando muito, né, o melhoramento genético, a produção pelo rebanho nacional como um todo, mas o que nós queremos fazer é ir um pouco mais além. Né? Você mesmo disse que os bezerros vão ter um preço elevado, vai se manter esse preço, essa valorização. Então, quanto mais você investir na genética para produzir esse bezerro, melhor. E outra coisa, você não esqueça que esse bezerro vai virar garrote, esse garrote vai virar boi. E o que, pelo preço da arroba, pelo preço pelo mercado que está se mostrando firme e forte nos próximos anos, você vai ter que produzir um animal realmente de excelência de carcaça. Porque isso vai ser mais valorizado, isso vai ser mais procurado, né? E você fica mais seguro com relação ao produto que você produziu, que você tem na mão. Então você vai ter uma chance de negociação, de barganha, né? Lá na frente, muito maior. Falando dentro da área de produção, quando você faz aquisições como essa, quando você melhora o rebanho, e aí o seu rebanho, a cada estação, ele vai ficando melhor quando você está tendo um trabalho de melhoramento genético dentro dele. Os custos de produção são mais favoráveis ao produtor, porque quando você tem animais melhoradores e eles vão trazendo essa evolução de rebanho, você tem taxas de conversão melhor, você tem taxas de prenhez melhor. Sim. E isso também que é um custo que vai ficando mais baixo, às vezes o produtor não fica tão ligado nesse aspecto. Exatamente, e é uma questão muito simples pelo seguinte, né? Quando você tem animais sem melhoramento genético e com melhoramento genético, e usando o mesmo manejo, você pode fazer essa experiência na própria fazenda, né? E você usando o mesmo manejo, esses animais de melhoramento genético, eles vão te produzir mais arrobas, eles vão desmamar mais precoce, eles vão desmamar mais pesados. Entendeu? Então esse investimento ele é altamente pagável. E outra coisa que nós temos que levar em consideração é que a fase mais barata da pecuária é a fase de cria, onde o bezerro precisa de 2,5, se me falha a memória, 2,5 a 3 quilos para converter num quilo de ganho. Né? Então é uma fase muito barata que qualquer investimento que você faça numa suplementação, no melhoramento genético, você tem um resultado lá na frente de excepcional qualidade. Então essa questão é muito bem aplicada, né? De você investir nessa genética, você investir nessa melhoria do rebanho. E aquela história, a gente pensa, eu vou vender os bezerros, tá, mas você tem que fazer a reposição das suas fêmeas também, né? Então aquela bezerra melhorada investimento que você fez com a bezerra melhorada, você vai ter uma fêmea de reposição de alta qualidade dentro do seu rebanho. Então isso é muito importante. Solé, antes de perguntar para você como é que eu entro em contato, a gente já está encerrando a entrevista, o pessoal já está me impressionando aqui dentro. Já. Mas é o seguinte, antes de falar para você falar o contato, eu quero que você fale com o produtor rural, porque muita gente que está ouvindo em casa pode ficar até acanhado. Aí ele fala assim, não tem um rebanho tão grande assim, né? O meu rebanho é pequeno, o meu rebanho é um rebanho médio, não precisa ficar acanhado, porque o projeto atinge qualquer projeto pecuário. Não é isso? Sim, sim. Inclusive hoje é bastante interessante, porque eu trabalhei, desde ontem eu estou trabalhando com 2 clientes, um me consultou, eu tenho 80 novilhas para inseminar, eu consigo adquirir? Consegue. O outro já me ligou, eu tenho 1000 novilhas. Então nós temos, o interesse nosso é atender da melhor forma o nosso cliente, né? Uma indicação técnica bem direcionada para o seu objetivo de produção na sua fazenda. Então, o programa nosso foi criado em cima para pequenos e médios produtores. Então esse é o nosso objetivo de atuação, principalmente. Tá certo, Marcelo Solé. Vou pedir para a minha produção, se tiver os contatos, ali está lá Solé Consultoria, está na tela. Marcelo, obrigado pela participação, sucesso com Genética BR, essa iniciativa aqui do Canal do Boi. Eu que agradeço a participação aqui, a oportunidade de estar trazendo mais esse projeto do SBA, né? E estou à disposição de vocês para o que precisarem. A simples consulta, um bate-papo, uma orientação, estamos aqui para o que precisarem. Eu ressalto que alguns fatores reforçam a temática de que deve-se permanecer com valores em relação à carne suína brasileira e à carne bovina brasileira em alta para os próximos anos. Isso porque novas movimentações na China mostram essa situação que é muito importante para o desenvolvimento do setor. E eu trago agora para você uma entrevista que fala a respeito de como que vem os posicionamentos e como que o Brasil vem batendo novos recordes nessa entrevista que Walter Pulga Jr. realizou nos estúdios do Canal do Boi, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias.
E o Brasil vai muito bem nas exportações, notadamente em exportações de carnes, né? Proteína animal brasileira avança no mercado internacional, com recorde, inclusive, para as exportações de carne bovina. Bom, nós falamos agora com César de Castro Alves, do Itaú BBA, analista do mercado de proteína e de commodities agrícolas. César, obrigado pelo seu convite. Vamos comentar sobre esse avanço no Brasil. Já era esperado, não? Sim, era esperado, né? A gente já está vendo, especialmente em bovinos, né, carne bovina e carne suína, desde o início do ano, uma procura muito forte, especialmente por parte da China. É o grande mercado que está impulsionando, né, toda a pauta de exportação dessas duas proteínas, é verdade para o frango também. Os números continuam muito fortes, né? Agora, se a gente pegar o acumulado do ano até agosto, que a gente já tem disponível, a carne suína mais de 40% de crescimento em quantidades, e a carne bovina por volta de 15%, né? Números muito sólidos. Carne suína, a gente vai superar 1 milhão de toneladas exportadas nesse ano, um recorde absoluto, né? Muito acima do ano passado. A China segue muito ainda dependente de importações, né? Então, acho que não é tanta novidade, mas realmente os números assustam, realmente. Isso tem ajudado a impulsionar os preços de boi, né, que está no seu pico da entre-safra, e também os preços de suínos, né, que subiram muito, especialmente desde o mês de julho, né? Então, é um momento muito especial. Eu diria que o setor de frango, ele está um pouco para trás, teve sim um aumento muito bom, né, no mês de agosto, em relação ao agosto do ano passado. Os volumes foram maiores, mas no acumulado do ano está praticamente 0-0, Puga. No caso da carne de frango, a China ela representa aí por volta de 15% dos mercados externos, né? Assim, é bem menos concentrado do que no caso de suínos e bovinos, e a China tem conseguido produzir também bastante carne de frango. Então, por mais que os volumes importados também sejam expressivos, a gente está tendo uma compensação, né, de volumes maiores na China e menores em outros mercados, de modo que, na soma disso, dá praticamente um crescimento zero aí da exportação de carne de frango em quantidade, o que é menos, né, bem menos do que a dinâmica de bovinos e suínos. Então, sim, melhorou em agosto. Estamos otimistas para o final do ano, com a carne de frango também para as exportações, mas a dinâmica é bem diferente de bovinos e suínos, que está muitíssimo forte, mais forte, né? No caso de carne bovina, nós temos recorde de exportação em agosto. Isso continua até o final do ano? Nós temos gado para abastecer esse mercado imenso que demanda por carne brasileira? Puga, os números de agosto foram o melhor agosto de todos os agostos, mas não foi o melhor mês de todos os tempos, perdeu muito pouco para, se não me engano, novembro do ano passado, que foi um pouquinho maior do que esse agosto, mas os números estão lá nas alturas, né? Então é sim possível que a gente tenha meses aí até o final do ano de recordes absolutos, isso pode acontecer, mas mesmo que não aconteça, a expectativa é de fortes exportações. Aí a sua pergunta é, teremos volume disponível para isso? Puga, o que está acontecendo é que os nossos abates estão caindo bastante esse ano, né, relativamente ao ano passado, mas mesmo bem menores, a gente tem mantido esses números de exportação porque o consumo doméstico está caindo, né? Essa combinação de preços bastante elevados das carnes, né, especialmente a carne bovina, ela tem tido uma resposta do consumidor interno no sentido de reduzir consumo. Então, a verdade é que a exportação hoje tem uma dinâmica melhor, paga melhor, então a gente está desviando, né, produção para o mercado externo. Se houvesse mercado aqui para competir com a exportação, eu acho que a carne ficaria, mas a verdade é que a dinâmica da exportação está melhor. Então, mesmo com menos gado disponível, a gente tem conseguido acompanhar a demanda chinesa aí e compensar o problema que a gente tem no mercado doméstico de preço alto e consumo retraído, né? Agora vamos falar sobre custo de produção, porque nós temos também, e você acompanha no dia a dia, uma alta nos preços do milho, soja no Brasil. Já se discute até no Ministério isentar de tarifa soja e milho de outros países fora do Mercosul, ou seja, baixar a tarifa, como fizemos recentemente com o arroz, né?
Você acha viável realmente liberar importação de soja de outros países, de milho, para atenuar o custo do produtor de carnes? Olha, Puga, esse é um tema bem polêmico, né? É um tema que enfrenta resistências. Pessoalmente, eu sou bastante a favor do livre mercado. Eu acho que sim, né? Como a situação é muito apertada, né? A indústria de proteínas animais está bastante aquecida e a verdade é que soja, especificamente, nós só vamos ter a partir de janeiro do ano que vem. Então, o estoque de passagem ele é muito apertado. Isso, juntamente com a desvalorização cambial que a gente teve nesse ano, né, que fortaleceu a exportação, retirou muito produto do mercado doméstico e agora está bem esticado. Então, sim, eu acho que isso ajuda, mas o tempo até esse produto importado chegar e o preço dele, sobretudo, porque a soja subiu em dólares, né, recentemente bastante lá em Chicago. Então também não é que eu acho que ajudaria no sentido de disponibilidade, é mais ou menos como o caso do arroz. Ou seja, uma importação agora, ela ajudaria a aumentar a oferta, mas não reduziria preços substancialmente, porque há um ambiente inflacionário no mundo todo, né, com todos esses produtos, inclusive a soja. Isso vale para o milho também. A situação do milho é um pouco mais tranquila do que a soja, porque o milho a gente acabou de colher uma safrinha muito expressiva, né? As duas safras aí somaram mais de 100 milhões de toneladas, tem volume, só que aí o produtor de milho está muito capitalizado e está segurando o produto, mas assim, há disponibilidade. Então, o natural é que esse volume de milho comece a ter maior liquidez e venha a mercado. Agora, na soja, não. Na soja, a gente só vai ter produto novo no ano que vem. Então, poderia ajudar, sim, essa abertura da importação sem tarifa de outros países, mas eu não acredito que isso mudaria a estrutura de custos para menor e faria grande diferença, tá? Porque um problema não é só local, é um problema, vamos dizer assim, global. Não há uma escassez enorme de soja no mundo igual no Brasil, mas a China está muito forte nas compras, puxou muita soja dos Estados Unidos e os preços subiram em Chicago, né? Então, não é... Daí, temática que você acompanha aqui no Agricultura BR. Essa edição que vai encerrando por aqui. Nós vamos voltar logo mais às 16 horas na terceira edição, com muito mais informações e destaques do mercado para você. A todos um grande abraço e até lá!